Federal Cast. Eu queria que a gente abrisse nossas Bíblias lá em Filipenses hoje, a partir do versículo 1 do capítulo 3. Antes da gente ler, eu queria que a gente orasse, a gente já poderia depois começar o estudo. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar aqui, Senhor Deus, pela tua palavra que nos guiou até aqui, pelo teu divino propósito, Pai, em nossas vidas. Somos gratos, Senhor Deus. Nos encha, Pai, agora do teu Santo Espírito, fala aos nossos corações, Senhor. Quebra, Deus, todas as barreiras que nos impedem, Pai, de te seguir. Quebra, Deus, qualquer senso de justiça que a gente tem em nós mesmos nesse momento, Deus. Quebra, Pai, qualquer pensamento de vaidade que tenha, Senhor. Que toda a nossa vida, Senhor Deus, que todo o nosso coração, toda a nossa mente nesse momento esteja centrada no Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos ensine essas palavras nesse momento, Senhor Deus. Cative ela no mais profundo do nosso coração. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, Filipenses capítulo 3, a partir do verso 1. Eu queria ler, vocês acompanham daí, beleza? Paulo vai falar o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meus irmãos, a gente só de ler assim consegue perceber que é um texto muito rico, né? Tem bastante informação aqui nele. Eu creio também que há muito sentimento de Paulo, né, expresso aqui nessas palavras dele, né? E eu queria começar esse estudo, né, fazendo uma pergunta para vocês. E essa pergunta me moveu muito enquanto para questão de me responder mesmo, enquanto eu preparava o estudo. Né? Vou fazer essa pergunta para vocês, vou explicar o porquê, mas eu queria responder ela só no final. Né? E a pergunta é: em quem a gente tem confiado? Né? Tipo, onde a gente tem colocado a nossa esperança na medida em que a gente vive os nossos dias aqui na Terra? Né? Gente, eu creio que um dos maiores dilemas assim do ser humano é finalmente entender quem ele é de verdade. Se a gente parar um pouco para pensar, grande parte das nossas vidas ela é moldada por quem nós somos e o que a gente pode fazer. Grande parte das nossas vidas, né, é moldada naquilo que a gente acha que é e na força que a gente acha que tem para fazer algo. Né? Hoje em dia é muito falado que a gente consegue perceber isso da teologia da prosperidade, né? E é muito fácil se revoltar contra isso, é muito fácil a gente se opor a isso, né? Basta uma frase, basta um post, né? Mas eu creio muito, meus irmãos, que a coisa mais difícil é tirar ela do nosso coração. Né? É pouco perceptível hoje em dia o reconhecimento de que ela pode estar arraigada no nosso coração, né? Mesmo que de maneira ali muito tímida. Né?
onde a gente concentra toda a nossa consciência, onde a gente concentra toda a nossa força, numa espécie de serviço a Deus, né, para que a gente possa alcançar esse equilíbrio, essas bênçãos que vem do divino, que vem de Deus, né? Se a gente parar para pensar também, pessoal, acho que o outro lado da história é que a gente passa grande parte de nossas vidas, né, sendo moldados naquilo que os outros querem que a gente seja, né, buscando a personalidade que outros querem que a gente tenha, fazendo o que outras pessoas querem que a gente faça, né? E se a gente parar para pensar, a gente passa grande parte das nossas vidas vivendo em favor do que outras pessoas esperam de nós, né? E a gente insiste em viver trocando isso de um para o outro, né? Ah, não quero mais saber, né? Não quero saber do que ninguém pensa mais de mim, eu vou fazer o que eu quero agora, né? Ah, eu estou errado, vou fazer o que aquela pessoa me falou, né? E fazendo isso, a gente vai vivendo e vai trocando apenas um tirano pelo outro, né? Vamos apenas trocando de expectativa da minha para de outra pessoa. E se a gente para pensar um pouquinho mais, eu queria que a gente observasse aqui a possibilidade, e a possibilidade muito preocupante, né, onde o nosso coração é moldado em torno de nós mesmos, né, seja sendo aquilo que a gente espera que a gente seja, ou atendendo às expectativas de outras pessoas sobre nossas vidas. Isso é muito preocupante. Uma vida toda baseada no que a gente é, no que a gente pode fazer, no que a gente pode deixar de fazer, na força que a gente tem ou não tem, no ânimo que a gente tem ou não tem, nos méritos que a gente pode ter ou pode não ter. É um retrato do que eu já vivi muito na minha vida, né? É um retrato do que a gente pode ver muito hoje por aí, e muitas vezes disfarçado, né? Cheio de máscaras, de uma maneira muito tímida no coração, mas que está ali. Isso é uma das coisas mais preocupantes que pode haver no coração de um crente, que pode haver no coração de um cristão, né? E esse texto de hoje, pessoal, eu vejo assim como um convite para a renovação da nossa mente, um convite para a renovação do nosso coração em relação a quem nós somos de verdade, né? E onde nós somos identificados, né? De onde a gente tira força, de onde a gente tira ânimo e de onde a gente baseia o nosso viver, né? E Paulo vai trazer isso aqui para a gente, né? Paulo vai trazer do verso 1 ao 11 uma explicação muito gloriosa, eu diria, né? Ele começa no versículo 1 com a expressão, a gente pode ver, no capítulo 3, versículo 1, Paulo vai falar assim, quanto ao mais, né? Em outras traduções ele vai falar finalmente, né? Irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo está pegando aqui, né, e dando uma orientação para aqueles irmãos, olha, se alegrem no Senhor, né? Paulo aqui está pegando o fio da meada que ele começa lá no capítulo 2, né? Ele já tem falado muito disso nessa carta, falado da alegria, e quando dá o verso 18, o verso 17, lá do capítulo 2, ele vai pegar esse fio já, e agora ele vai completar aqui, né? Se a gente vê lá no verso do 17 do capítulo 2, eu queria só voltar um pouquinho com vocês, e verso 18, ele fala assim, ó, do capítulo 2, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Assim também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo aqui, agora no capítulo 3, vai pegar esse fio que ele começou lá e vai estender aqui, né? Lá ele insiste em dizer que estava disposto a oferecer a sua própria vida, né? Ele havia falado do exemplo do Senhor Jesus lá no início do capítulo, depois ele fala de Timóteo, depois ele fala de Epafrodito, ele dá o próprio exemplo lá no fim do capítulo 2, e agora ele vai completar esse pensamento dele, né? Ele disse que estava disposto a derramar a própria vida em oferta de alto sacrifício, assim como o Senhor Jesus fez, assim como o Timóteo fez, assim como Epafrodito fez, ele também estava disposto a fazer aquilo ali, e ele se alegra e se regozija em todos eles. Ele continuou falando do exemplo dele, dos seus companheiros, e agora ele fala assim, e finalmente, irmãos, finalmente, alegrai-vos no Senhor.
Esse é um primeiro brado de Paulo nessa noite aqui. Né? Finalmente, irmãos, se alegrem no Senhor. Isso soa muito para a gente como um comentário de transição, né, do que Paulo falou e do que ele vai continuar falando. Né? Ainda que Paulo faça uma grande exortação aqui mais pela frente contra os falsos mestres, contra os judaizantes que atacavam a igreja naquela época, né, é posto muito em jogo que a disposição de deixar de lado tudo que o mundo pode oferecer, né, é posto muito em jogo aquele ao deixar de lado tudo que o mundo pode oferecer e o que você mesmo pode se oferecer, sabe? É, não é outra coisa senão o chamado de Cristo para os discípulos, né? Aquele que ama mais pai, aquele que ama mais irmão, irmã, a sua própria vida não é digno de me seguir, né? Então Paulo vai continuar esse fio que ele começou antes, né? Isso ele vai comparar daqui a pouquinho, né? Essa questão de deixar de lado tudo que você é, tudo que você já conquistou, tudo que o mundo ainda pode te oferecer, a sua própria vida, a fim de buscar o conhecimento de Cristo. Né? Esse é um primeiro brado que Paulo traz, esse é um primeiro ponto que Paulo traz ao escrever para aqueles irmãos. Do ponto de vista de Paulo, gente, fazer isso é algo maravilhoso. Né? Negar a si mesmo parece ser exatamente o que o cristão sensível, né, quer fazer e quer ser. Né? Paulo vai falar aqui, nesse primeiro versículo, algumas coisas. Né? Ele fala assim, ó, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Né? Então, Paulo já havia dito coisas como estas para esses irmãos há algum tempo. Né? A gente não consegue achar alguma passagem com muita semelhança assim com essa nessa carta aos Filipenses, mesmo que seja falando de alegria, mas provavelmente Paulo se refere ao que ele ensinou a esses irmãos 10 anos atrás, quando ele esteve lá em Filipos, né, naquela região, né, e fundou aquela igreja, né. O intervalo de tempo, acho que vocês já sabem, né, é de 10 anos. Paulo fundou a igreja, né, naquele episódio onde ele é açoitado, né, juntamente com Silas, e agora, né, Paulo retorna a escrever essa igreja 10 anos depois, né. Isso nos revela, gente, que o ensino do autossacrifício, né, ainda que a gente esteja cansado de ouvir sobre isso, ainda que a gente esteja cansado de ouvir que é necessário, né, que o coração do crente tenha a entregue tudo de si, dia após dia, a gente que isso esteja muito martelado nos nossos ouvidos, sabe aquela coisa que é sempre falada e que a gente se acostuma a ouvir, é disso que Paulo está falando aqui, né? Ele acha que é necessário falar sobre isso ainda. Ele acha que é necessário falar sobre autossacrifício para aquela igreja. Isso revela que o nosso coração não pode estar endurecido para isso, né? O nosso coração não deve estar fechado, não deve haver barreiras para guardar essa verdade tão preciosa nos nossos corações. Isso que Paulo está falando. E Paulo vai seguir no texto, né, na carta. E agora, o verso 2 ao 4 vai trazer algumas coisas para a gente, eu queria deixar cá com vocês. Né? Paulo vai aqui iniciar uma revisão de assuntos muito importantes para se falando de coisas espirituais, né? Olha o que ele fala do verso 2 ao 4. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, e Paulo vai seguir então isso daqui a pouquinho, mas eu creio que na primeira leitura a gente já consegue observar que é uma linguagem muito forte que Paulo usa, né? Ele já começa chamando aqueles falsos mestres judaizantes de cães, né? E esse é um problema que assolava constantemente as igrejas que Paulo já havia plantado naquela época, né? Se você perceber bem, né, Paulo, em quase toda a carta, vai fazer referência a esse tipo de pessoa que estava lá presente na igreja e tentando atacar a igreja. Né? Haviam muitos judeus que estavam a confessar o Senhor Jesus naquela época, né? Mas eles já achavam que os gentios teriam que se tornar judeus
né, teriam que se converter, teriam que praticar a lei de Moisés para depois se tornar cristãos, sabe? Então, era contra esse tipo de gente que Paulo estava falando aqui. Mas isso não era certo, gente, né? A gente sabe muito bem disso, né? As escrituras, até mesmo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, né, elas sempre prediziam a vinda do Senhor Jesus, né, para o cumprimento e a consumação da lei, né? A exemplo, o templo do Antigo Testamento, né, aponta para aquele que seria o templo, né, e que no fim o véu se rasgaria e que o Santo dos Santos viria até nós, né? Os sacrifícios lá no Antigo Testamento, né, antecipavam o real e valioso sacrifício do Senhor Jesus. Se a gente observar, até mesmo para a Páscoa, naquela época em que Paulo escreveu aqui, né, eles olhavam para trás, né, no episódio em que o anjo da morte passava, né, pelas casas e ele não passava por cima daqueles que aspergiram o sangue, né, do cordeiro nos umbrais das casas, né. Mas ainda assim, olhando para trás, esse sacrifício, né, apontava, né, justamente para Cristo, o verdadeiro cordeiro pascal, né? Paulo vai falar aos Colossenses, lá no capítulo 2, né, que todos esses rituais, toda a lei, eram sombras, né, do que haveria de vir. Porque quando a luz vier, né, quando Cristo viesse, né, assim como ele veio, não haveria mais sombras, né, porque a lei estaria consumada, né, a lei estaria cumprida, e ela estaria no devido lugar dela, que era apontando para Cristo. É isso que Paulo fala aqui, e ele começa chamando essas pessoas de cães, né? Paulo é bem duro na primeira palavra que ele fala, né? Diferentemente de hoje, né? Hoje a gente vê muito, né? O que o cão é o melhor amigo do homem, né? Muitos chamam de até de filho, né? Mas antigamente os cães eram considerados animais imundos, né? Eram considerados animais assim, semi-selvagens, né? Não eram domados ainda e habitavam com o ser humano, né? Cães também, pessoal, era o termo que os judeus, né, se utilizavam para falar dos gentios, né? Os judeus chamavam os gentios de cães, né? Como aqueles que viviam perambulando por aí sem ter o que fazer, né? Querendo achar a casa de um judeu para, mas não, né? E agora aqui Paulo vai subverter esse sentido, né? Paulo vai inverter esses papéis agora. Paulo vai olhar para essas pessoas e chamá-las de cães, né? E tratar desses judaizantes como pessoas que viviam perambulando e tentando ganhar novos adeptos ali naquelas igrejas, né? É assim que Paulo começa a falar com aquelas pessoas. E se a gente observar bem, pessoal, pelo que Paulo vai continuar falando, né, esses mestres judaizantes, eles trocaram a graça de Deus, né, por um rito físico. Eu sei que isso aí já é uma coisa muito, que a gente sempre escutou muito, mas eu queria que vocês observassem, porque tem aplicações muito legais, né. Esses mestres judaizantes, né, essas pessoas, eles se vangloriavam de uma incisão na carne, né, ao invés de uma mudança no coração, né? Paulo, quando vai escrever aos Gálatas, né, ele vai escrever que nem com Tito ele passou isso, né? Tito, que era grego, né, não precisou fazer a circuncisão, né? Lá em Atos, no capítulo 15, né, quando os apóstolos eles vão se reunir, né, eles vão falar justamente a mesma coisa, né, que não era mais necessário isso, né, que tudo isso era sombra, né, vendo que o próprio Cristo já veio, né. Existem dois verbos, pessoal, e que eu queria ver isso com vocês, né? Aqui no versículo 3, Paulo vai falar o seguinte, né? Ele vai falar aqui no versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, né? Quando ele vai falar, né, do verso 2, né, ele vai falar cauteláveis dos maus obreiros e cauteláveis da falsa circuncisão. Existem dois verbos, pessoal, e Paulo vai, eu queria, isso é bastante importante para que a gente compreenda aqui nessa noite. Paulo vai falar aí de falsa circuncisão, né? Existem dois tipos de verbos, existe o verbo do grego, né, para circuncidar, e o verbo mutilar,
né? Que são coisas totalmente diferentes, né? Embora eles sejam parecidos no sentido real da coisa, né? Um descreve o sinal sagrado da circuncisão, né? E outro descreve apenas uma mutilação, né? O arrancar de um membro. Paulo usa essa segunda opção para descrever esse pessoal, né? Assim, para Paulo, tudo que aquelas pessoas arrogantes eram apenas pessoas mutiladas. Quando ele vai falar assim, acautelável da falsa circuncisão, né? Acautelável dessas pessoas que são apenas mutiladas, né? É aqui que acontece uma subversão religiosa muito surpreendente, e a gente consegue ver isso, né? Se tudo que eles tinham para mostrar era a circuncisão da carne, se tudo que eles tinham para mostrar era uma marca física, então eles não estavam circuncidados, eles estavam apenas mutilados. Isso é o que Paulo vai trazer de realidade para aqueles irmãos. Porque a real circuncisão, gente, é a consagração do coração, né? A real circuncisão é uma vida para Deus, é a renovação da mente, é a transformação do coração. E Paulo está falando disso aqui, que aqueles irmãos, que antes julgavam os outros de cães, estavam apenas mutilados, porque eles não tinham entendido o sentido da coisa. Esse aqui era o cenário que Paulo enfrentava, né? Uma igreja sob ataque, né? O peso da lei, que na verdade se tratava muito mais do que as pessoas eram do que sobre quem Deus era. A lei era muito usada mais como uma autojustiça do que o reconhecimento da verdade de que você precisa de alguém que te ajude. A lei aqui era mais muito um sentido de autojustiça do que o sentido de que você realmente precisa de um Salvador que te ajude, que te resgate, que te medie entre a comunhão com Deus. Era isso que a lei trazia. E a verdade, gente, é que mesmo ainda hoje a gente pode se vestir disso de alguma forma. E podem ter certeza que agindo dessa forma, a gente vai estar rejeitando a Jesus Cristo. Vestir-se disso, pessoal, se vestir da lei, se vestir da autojustiça, que muitas vezes a gente busca, não é nada mais que você querer ser alguém maior na história da redenção, quando na verdade nunca foi. O alguém maior na história sempre foi Cristo. Alguém que a gente busca ser, né, se vestindo disso, se vestindo da autojustiça, alguém que realiza em si e por si todas as coisas que quer e que se acha digno de glória por algum motivo, né, a gente está ocupando um lugar que não é nosso. Se a gente vive dessa maneira, pessoal, a gente está fazendo a mesma coisa que aqueles judaizantes faziam. A gente não está fazendo outra coisa senão anulando a vida do Senhor Jesus. Porque se a gente tem autojustiça, porque se eles tinham a mutilação, a circuncisão, e aquilo era necessário, eles anulavam a vinda do Senhor Jesus. Para que então, Senhor Jesus, se eu mesmo posso fazer algo por mim? Sabe? Era isso que acontecia ali, uma busca por anular o sacrifício de Cristo. Mas Cristo já veio, gente. A circuncisão agora era da fé, era o coração. O batismo agora era a marca dessa aliança, né? E a gente tem a ceia como a nossa Páscoa. Era disso que Paulo estava falando para aquele pessoal. Como ele fala no verso 3, e, nossa, não sei se vocês observaram como é rico esse verso 3. Ele fala da Trindade aqui, não sei se vocês observaram. Ele fala do Pai, do Espírito e do Filho. Olha o que ele fala. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. É assim que Paulo vai identificar o povo de Deus. Gente que adora a Deus no Espírito. Gente que se gloria não no que faz, não no que pode ser, não no que pode fazer, mas que se gloria em Cristo. E a gente se alegra nele. É assim que Paulo vai identificar a gente, né? E uma perguntinha aqui no meio do estudo, né? Como a gente tem se identificado? Como vocês conseguem perceber a vida de vocês nisso, né? Alguém que se gloria no que foi a vida toda, alguém que se gloria de onde veio,
alguém que se gloria no que está fazendo, né? Alguém que se gloria até mesmo no seu próprio serviço, às vezes, para o reino, né? E com isso quer se sentir bem de alguma forma, né? Ou a gente que adora a Deus no Espírito, gente que tem como a única glória da vida o Senhor Jesus. Paulo, aqui nesse texto, convida aquela igreja para viver de outra forma, né? E eu creio muito que ele nos convida também para isso, né? E a gente consegue observar isso muito bem nesse texto, né? E agora, nos próximos versículos, né, o próprio Paulo vai lembrar para a gente de que ele sim, ele tinha várias qualificações para se encaixar bem naquele círculo de pessoas, né? Paulo vai falar, eu tenho um currículo aqui para vocês que eu me encaixaria até melhor nisso aí que vocês estão exigindo. E Paulo vai listar isso aqui, eu queria ver com vocês. Olha o que Paulo vai falar a partir do verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ao que ele vai falar, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Paulo traz algumas qualificações para si, né? E vamos ver, né, uma por uma. A primeira coisa que ele fala é o quê? Circuncidado ao 8º dia, né? Paulo está dizendo ali, olha, eu sou um judeu de sangue, né? Eu pertenço ao pacto do povo de Israel, né? Eu estou aqui, né? Eu sou essa pessoa, né? Paulo depois fala assim, eu vim da tribo de Benjamim. Paulo, quando fala isso, ele está dizendo assim, ó, eu vim da melhor tribo, né? Porque foi da tribo de Benjamim, eu creio que vocês sabem, né? Na tribo de Benjamim foi de onde surgiu o primeiro rei de Israel, né? Que foi Saul, né? Até mesmo o nome de Paulo, né? O nome de Paulo antes de ser Paulo era Saulo, né? Então vinha disso também, né? Uma das duas tribos que junto com o Judá, né? Que não se rebelou contra o reinado de Davi. Então, Paulo dizendo assim, olha, eu sou circuncidado ao 8º dia, né? Eu faço parte do pacto com o povo de Israel, né? E eu vim da melhor tribo, eu vim da tribo de Benjamim, né? E ele vai seguir falando assim, olha, eu também sou hebreu de hebreus, né? Embora nascido em Tarso, né? Paulo era profundo conhecedor da cultura greco-romana da época, mas ele era profundamente instruído na herança hebraica que ele tinha, né? Não sei se vocês sabem a diferença que Paulo vai falar aqui quando ele fala hebreus de hebreus, né? Porque tinha dois tipos de judeus naquela época, né? Tinha os judeus helenistas, né, que falavam grego, né? E tinha os judeus, né, que falavam aramaico em casa e que falavam hebraico nas liturgias deles, né? Então Paulo estava falando assim, ó, eu sou um hebreu raiz, né? Então ele diz que não faz parte, e nem do grupo de vocês eu faço parte, né? Que ninguém tinha a liturgia mais rigorosa que ele tinha, né? Então Paulo está se distinguindo bem, né? Elaborando esse currículo dele e se destacando até mesmo, né? Contra aquelas pessoas, né? Paulo vai dizer que ele também era fariseu, né? Informado, altamente respeitado naquela época, como a gente podia ver já desde do início ali do livro de Atos, né? Paulo foi o que? Educado aos pés de Gamaliel, né? Gamaliel que foi um dos maiores pensadores da época, né? No ensino da lei hebraica, né? E como se isso não bastasse, né? Como se tudo não bastasse, como se não bastasse o alto respeito que as pessoas tinham por ele, ele foi atrás pelo caminho do zelo perseguidor, como se essa herança toda que ele tinha já do povo dele não bastasse, ele foi pelo caminho do zelo perseguindo a igreja de Cristo, perseguindo os cristãos, né? Até que um dia o próprio Senhor Jesus encontrou ele na estrada para Damasco, né? E aqui Paulo mostra para ele, para a gente, né, para aqueles irmãos lá o currículo dele, né? Se alguém poderia se gloriar em alguma coisa, sou eu, né? Mas aí você pergunta, e aí, Paulo, o que é que tem isso? Olha o verso 7 com a gente. Paulo vai falar o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo.
É como se ele falasse: eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas elas são insignificantes por causa de Cristo. Todo esse histórico que eu trouxe para vocês aqui anteriormente, né? Eu sou circuncidado ao oitavo dia, eu sou da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreu, sou fariseu. O meu zelo me fez perseguir a igreja por tudo isso, né? E Paulo vai dizer assim que todo esse histórico é nada, que isso tudo em que ele falou é nada, que toda essa religiosidade tradicional que ele tinha não vale de nada. Paulo é um exemplo máximo para a gente assim de que onde toda a coluna de crédito que ele tinha, né, foi transferida para o débito dele. E como se não fosse suficiente, gente, e Paulo falar isso, olha o que ele fala no verso 38. Né? Paulo reafirma, né, o brado que ele deu no verso anterior. Né? Olha o que ele fala no verso 7 e no verso 8. Mas o que para mim era lucro, né, isto eu considerei perda por causa de Cristo. E ele fala novamente, sim, deveras considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor da qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Quando a gente pensa na sublimidade da obra de Cristo, não aquilo que eu faço, não aquilo que eu sou, todas as coisas são consideradas insignificantes. Era isso que Paulo estava falando aqui para aqueles irmãos. A palavra sublimidade aqui, gente, no sentido do original mesmo, né, ela significa de algo que você não consegue alcançar, nem expressar em palavras, nem comparar com algo. Era isso que Paulo, essa ideia que Paulo trazia aqui da sublimidade de conhecer a Cristo. Paulo fala que tudo mesmo, a história dele, todo esse currículo dele é considerado como um estrume, considerado como lixo, né? Que tudo isso de nada vale e que ele perdeu tudo isso, né, para ganhar a Cristo, né? E Paulo perdeu tudo isso, gente. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, do verso 23 ao 29. Eu vou ler aqui, vocês acompanham, né? Olha o que Paulo fala, a partir do verso 23, né? Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa dos homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tendo trabalhado arduamente, horas a fio, passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja nas coisas que me mostram como sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador sobre o rei Aretas pôs guarda-costas às cidades para me capturar. Para escapar dele, tive de ser baixado num cesto grande e de uma janela no muro da cidade. Paulo realmente perdeu essas coisas, gente, né? Aqui, uma pequena porção de texto, ele fala um pouquinho da vida dele, né? O que eu imagino que tenha sido muito mais. Paulo, sim, ele considerou como perda tudo aquilo que ele tinha, né? E eu acho que a gente tem que rever nas nossas vidas
o que realmente são as perdas, né? A gente acha que uma simples palavra, às vezes, uma simples confissão pode resolver tudo. A gente acha que um, um simples, uma simples frase que a gente posta dizendo que é cristão pode resolver tudo, né? Pode trazer para a gente uma postura que os outros vão perceber e dizer que nós somos cristãos, né? Mas pelo que eu consigo ver aqui na vida de Paulo, perder tudo é algo muito além disso. A gente vive, às vezes, negociando o evangelho de forma que o torne muito confortável para a gente viver aqui na Terra. De certa forma, a gente vive o evangelho, às vezes negociando, às vezes adaptando ele para que a gente possa viver bem aqui, como se isso tudo fosse muito melhor que a sublimidade de conhecer a Cristo. Mas Paulo traz para a gente um exemplo muito diferente, onde todo o crédito que a gente tem, onde tudo que a gente pode fazer, onde tudo que a gente pode ser, realmente deve ser considerado perda diante de conhecer o Senhor Jesus. Paulo traz esse exemplo muito claro aqui para a gente. Quando pensamos que o apóstolo, né, 10 anos depois, né, notem assim, Paulo fundou a igreja de Filipos, né, quando ele fala aqui que levou 5 vezes 39 açoites dos judeus, foi nessa ocasião que Paulo fundou a igreja de Filipos, né, nesse texto que a gente lê lá em Coríntios, né, quando a gente pensa que 10 anos depois, o apóstolo Paulo vai se render à autocomiseração, né, olha o que ele fala no verso 8, né, sim, eu reafirmo isso, né, 10 anos depois de tudo que passou, né, eu reafirmo isso, que eu considero tudo como perda, né, por conhecer, por ganhar ao Senhor Jesus, né, e ganhar, quando ele fala aqui, é no sentido bem passivo mesmo, é ser achado pelo Senhor Jesus. Eu considero tudo como perda quando eu vejo isso, né, grito de alguém que considerou tudo como insignificante, comparado ao fato de estar prostrado aos pés do Senhor Jesus. Esse é o brado de Paulo aqui, né, nesse texto. Sim, eu considero tudo como perda. Ele reafirma isso. 10 anos depois. E Paulo vai continuar o texto. Olha o que ele fala no verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, e a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O verso 10 fala o seguinte: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, no verso 9, vai falar sobre justiça, né? E essa palavra pode ser bem traduzida como justificação também. E Paulo fala 3 coisas sobre essa palavra que eu queria ver com vocês. A primeira coisa que Paulo fala é que essa justificação vem de Deus, que essa justificação, que essa justiça que ele fala aqui, que é assegurada a ele, né, ela é vinda, é assegurada pelo sacrifício do Senhor Jesus. É a primeira coisa que Paulo vai falar aqui. A segunda coisa que Paulo vai falar é que ela é pela fé. Olha, quando ele fala, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé. Essa justiça é mediante a fé no Senhor Jesus. O meio de receber isso, o meio de receber essa tão grandiosa obra de Cristo, o meio de se apropriar do sacrifício dele, é a fé. E se a gente parar um pouquinho para pensar mais, né, a fé também vem dele. A fé é um dom de Deus. E que isso seja um motivo de oração para nessa noite. Porque a fé vem dele, a esperança vem dele, a transformação do coração vem dele, a nossa recuperação nessa jornada que a gente vive aqui vem dele. E que isso traga conforto ao nosso coração e motivo para a gente orar e se derramar aos pés dele dia após dia. Porque da gente não vem nada, né? Percebam também que essa fé é confrontada por qualquer coisa que a gente possa fazer
ou que a gente possa obter por nós mesmos. Nada que a gente faça, pessoal, pode ser maior que a morte de Cristo por nós. Ainda que a gente venda tudo que tem, como Paulo fala, né, lá aos Coríntios, ainda que a gente venda tudo que a gente tem e dê aos pobres, não vai adiantar nada. Ainda que a gente consiga falar todas as línguas, a gente sabe as profecias, ainda que a gente tenha conhecimento de tudo isso, não vai valer nada sem o amor. E por falar de amor, o amor encarnado, o amor é Cristo. Sem ele, nada disso tem válido, nada disso tem garantia. Tudo isso é inútil, é insignificante, como o apóstolo falou anteriormente. Paulo entende, pessoal, e eu queria caminhar um pouquinho para o fim já com vocês. Paulo entende e quer que aqueles irmãos entendam também que a justificação é obra de Deus e que a gente se apropria dela por meio da fé. Eu sei que isso é algo que a gente escuta muito, né? Principalmente nesse mês, né? A justificação pela fé, né? É um grito muito forte que a gente se escuta repetidas vezes nesse mês. Mas como é que isso chega no nosso coração, gente? Né? Isso a gente vê muito em Instagram, de maneira muito profunda nos textos, né? Mas superficial na vida. Né? Como é que a gente se apropria disso? Né? Sabendo que a gente não é nada, sabendo que nós não somos nada, sabendo que a força do nosso braço um dia vai acabar, que as nossas boas obras, por mais bonitas que sejam aos olhos dos outros, estão manchadas diante de Deus. Aquilo que a gente é, aquilo que a gente vem construindo desde pequeno, né? A gente aqui está na de estudos desde pequeno, né? A gente está na universidade agora e a gente vem construindo uma vida nisso, né? A gente quer seguir nisso e Deus nos colocou aqui. Mas isso não é quem nós somos de verdade. Isso não traz valia alguma para a nossa vida em Cristo. Né? Isso não vale nada do que aquilo a gente pode se tornar a ser. Né? Paulo fala aqui que Deus vai olhar para a gente não pelo que nós somos, não pelo que a gente pode ter, mas Ele vai olhar para nós através do Senhor Jesus. E isso basta. Paulo reconhece que o universo criado pelo próprio Deus, nesse universo imenso que existe, a coisa mais importante é conhecer o Senhor Jesus. Imagine que você é dono do universo, você tem um controle de tudo, né? Isso não é nada comparado ao fato do próprio Cristo ter se dado a você. Do, não é nada comparado ao fato do próprio Cristo ter se permitido você achá-lo. Paulo fala para esses irmãos aqui que o sentido das coisas você vai conseguir perceber quando você ganhar a Cristo e quando você for achado nele. Não tendo justiça própria, mas sendo um povo que é identificado por adorar a Deus no Espírito. E nesse povo, a única coisa que eles podem se gloriar é no Senhor Jesus Cristo. E nisso eles se alegram. Nesse sacrifício eles se alegram. A maioria da gente, pessoal, eu acho que não vai poder se gabar como o Paulo se gabou aí pelos direitos que a gente tem, pelas heranças judaicas. Né? Isso é muito claro, mas talvez hoje a gente possa ser tentado a se gabar por coisas muito menores que isso, pelo aquilo que a gente pode construir, pela riqueza que a gente pode ter um dia ou tem agora, pela nossa postura, pela nossa maneira padronizada de viver. E se alguém não vive assim, não é suficiente para estar do meu lado. A gente pode se gabar por fazer parte de alguma família, a gente pode se gabar pelo sucesso que a gente pode ter na universidade, no nosso trabalho, coisas ínfimas mesmo, coisas que não deveriam ser colocadas em contas. Mas a gente tem feito isso. E eu não sei, assim, essa hora eu posso falar sobre isso aqui, mas essa é a hora que eu não sei o que tem te tentado a viver dessa maneira.
essa é a hora que você pode ser mais honesto diante de Deus e orar a Ele. Cada um aqui é tentado nas suas fraquezas. Eu sei onde tenho falhado, né? Eu sei onde diversas vezes tenho sido tentado a me colocar como uma autojustiça, onde tenho tentado construir a minha vida a partir de mim, né? Essa é a hora que a gente pode ser mais honesto ao ler essa passagem que Paulo falou aqui. Que a gente seja, pessoal, pessoas cujo orgulho está somente no Senhor Jesus. Que a gente seja pessoas que se gloriam apenas no Cristo e a única bandeira que levantam de glória é a gratidão a Ele, na adoração e no amor. Eu queria retornar para a pergunta que eu fiz no início para vocês. Em quem a gente tem confiado? Onde a gente tem colocado a esperança na medida que a gente vive nossos dias aqui na Terra? O apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele dá para a gente uma postura que me comove muito. E acho que vocês conseguiram perceber um pouco disso. Uma postura de despretensão do resultado dessa vida aqui. Um resultado que dependia de tudo que ele era, de tudo que ele foi, agora não mais dependia. Dependia exclusivamente de uma pessoa só. Uma postura totalmente posta na confiança no Senhor Jesus para tudo. Né? E olhando para esse texto, assim, eu quero isso para a minha vida. Né? Eu quero ser assim como o apóstolo fala, deixar de lado tudo que eu sou, tudo que eu posso fazer, né? Tudo que está em minhas mãos, para que esteja nas mãos do Cristo, né? A mão poderosa do Cristo, né? Que esteja sobre nós nessa noite também. Né? Eu quero isso para a minha vida e quero que vocês queiram isso para a vida de vocês também. Né? Eu acho que não há nenhum lugar melhor nesse mundo, né? Ainda que venha o sucesso, ainda que venha, né, uma boa carreira na universidade, uma boa carreira no trabalho, não há nenhum lugar nesse mundo, né, não há lugar melhor que prostrados aos pés da cruz do Senhor Jesus. E é isso que Paulo fala aqui, porque o que era lucro para a gente, o que a gente é, o que a gente pode fazer, agora é um lixo, é insignificante, não vale mais nada, é perda. E que a gente tenha isso no nosso coração, né? Que Deus ajude a gente a compreender isso na nossa jornada, dia após dia. Que a gente consiga compreender isso a cada passo que a gente der na nossa caminhada, em cada fase que a gente passar, nos lugares que a gente passar, que a gente compreenda isso. Que não somos mais nós, mas sim o Cristo que habita em nós. O Cristo que tomou o nosso coração. E confiar em Deus talvez seja uma das coisas que mais exige da gente, porque vai exigir que a gente entregue tudo. Porque não pode ter mais meias medidas. Não pode ser Cristo e um pouquinho de Neto. Não pode ser Cristo e um pouquinho de Juninho mais. É Cristo por completo. Cristo toma a nossa vida e sim, Ele é a única glória que a gente tem agora. Né? Que assim como Paulo, a gente atenda a esse convite. Gente, essa é a minha oração nessa noite. Amém. Paulo, sim, Paulo vai terminar esse texto aqui de uma maneira muito massa. Olha o que ele fala no verso 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha que interessante, Paulo fala no verso 10, e o poder da ressurreição. Esse poder aqui, né, que Paulo fala, imagina, né, o poder da ressurreição, né, o poder que fez Cristo ressuscitar, né, esse termo aqui, poder, é muito usado lá em Efésios, né, o dínamos, né, o poder que nos fortalece, né, está em nós, né, o mesmo poder que fez Cristo ressurgir dos mortos, né, agora está em nós, né, e agora ele fala assim, e eu vivo na comunhão dos seus sofrimentos, eu vivo a completar as aflições de Cristo.
como ele fala lá no capítulo 1, né, que além de conhecer a Cristo, uma das maiores glórias que o crente tem é padecer por ele. Já pensou? Uma das maiores glórias que nós temos nessa terra é completar as aflições do Senhor Jesus. Uma das maiores glórias que nós temos aqui nessa terra é morrer pelo Senhor Jesus, porque não viver também, né? E ele termina no verso 11, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Porque é uma verdade que a gente não gosta, pessoal, de escutar, mas isso aqui vai acabar. A gente vai morrer, né? E que a gente viva de maneira digna, para que no grande dia a gente alcance isso que o apóstolo Paulo falou aí, a ressurreição dentre os mortos, o estar com Cristo, o habitar com Ele eternamente. Amém? Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje pela noite. Eu queria que a gente orasse nesse momento, né? Queria que vocês baixassem a cabeça, vocês fechassem os olhos aí, onde vocês estejam, e que a gente ore. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, palavra que toca tanto em nossos corações, palavra, Senhor Deus, que faz doer, Senhor Deus, que nos acusa nossas feridas, Senhor Deus, que nos faz humilhar diante do Senhor, mas uma palavra também que sara, Senhor Deus, uma palavra que sara corações feridos, Senhor Deus, por toda uma vida baseada em si mesmo, por toda uma vida egoísta, Senhor Deus, por toda uma vida que confia no seu próprio braço. Então vem, Senhor Jesus, nesse momento e tira tudo isso do nosso coração. Tira isso, Pai, tira o egoísmo, tira a autojustiça de nós, Pai, tira essa confiança que temos em nós mesmos, Pai, por favor. Senhor, tira isso de nós. Não deixe que isso tome conta do nosso coração. Somos teus filhos, Pai, e queremos viver de maneira digna disso, Deus. Queremos viver, Deus, de maneira total para o Senhor, Senhor Deus, viver de maneira radical, assim como tantos servos teus falaram isso, Pai. Nos possibilita essa mudança, Senhor Deus. Te pedimos isso, pois sabemos, Pai, que a fé vem de Ti, que a esperança, Deus, vem de Ti, que toda transformação que nós precisamos, que toda a força que nós precisamos nessa recuperação vem do Senhor. E nós te pedimos isso de maneira muito humilde, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.